Seja muito bem-vindo nesse vídeo de hoje. Hoje, esse bate-papo agora, uma pessoa, um dos bate-papos a gente já fez com pessoas lá nos Estados Unidos, em várias regiões do país. Hoje, os dois estão no Espírito Santo, tá? Então, hoje eu estou com a Geisiane junto comigo. A Geisiane a gente já se conhece, acho que há um ano mais ou menos, não é isso? Deve ter Por mais ou aí. menos um ano. Uhum. E hoje tem vários pontos da história dela que eu queria que você percebesse, estivesse junto com a gente. Vai entrar a parte espiritual, você vai ver a parte espiritual, a parte profissional, a parte familiar. A gente vai fazer os links, dá para você poder estar junto com a gente, tá? Então você vai ver a importância disso. Mas para a gente começar, e para que você saiba que a gente está no programa Mulheres que Inspiram, lembrando que a gente está querendo trazer mulheres reais. Significa, então, que vão ter. Quando a gente fala mulheres reais, significa que um momento a gente vai ter algo que inspira e algo de desafio, entendeu? Não estamos trazendo pessoas para cá que querem se mostrar perfeitas, nada disso. Sem cortes, é um bate-papo, a gente vai estar conversando, tá bom? Então, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: o povo quer saber quem é você. Então, fala seu nome, se é casada, onde você mora, fala um pouquinho de você. Quem é você? Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Geisiane Castelo, né? Eu sou casada, sim, graças a Deus. Eu sou mãe de um príncipe, sou mãe de uma princesa recentemente, tá bom? Sou empreendedora, sou cristã, sou serva de Deus e amigos de todos. Gostei, gostei. Puxou aí. Serva de Deus e amigos de todos. Ó, me diz uma coisa, pegando a história, já vamos direto em alguns assuntos que eu achei interessante. A primeira coisa é que você estava como jovem dentro você era da igreja adventista, estava dentro da igreja, estava insatisfeito com algumas coisas e você se retira da igreja. Me conta um pouquinho como é que Exato. foi isso. Então, eu nasci no berço adventista, né? Meus pais sempre, a minha lembrança da minha infância foi meus pais me levando para a igreja. Só que nessa época de juventude, adolescência, que é uma época muito difícil das nossas vidas, eu comecei a ter aquele ponto crítico da igreja, né? Então, na minha cabeça, as pessoas ali elas tinham que ser perfeitas, elas tinham que viver aquilo que elas pregavam, aquilo que elas cantavam, aquilo que elas falavam no púlpito da igreja. Então, chegou um momento que eu comecei a observar, olhar muito para as pessoas, olhar para o homem e falar assim: ele não vive o que prega, ela não canta o que prega, ele é assim, ela é assim. E aí, para mim, a igreja começou a se tornar uma prisão, começou a se tornar algo muito ruim. Era difícil, era horrível ter que levantar os sábados e ir para a igreja, chegar lá, assistir o culto que eu não queria assistir. E aí eu decidi, lá para os meus 13, 14 anos, logo quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é sair da igreja. E aí, na minha primeira oportunidade, eu saí da igreja, fiquei 5 anos no mundo, né, buscando assim algo que fazer, mas mesmo no mundo eu sentia que Deus queria que eu voltasse para a igreja. Eu entendi que não queria, não fosse adventista, eu não queria adventista, que eu comecei a ter um ponto muito crítico, ser muito crítica do povo adventista. E aí, depois de 5 anos no mundo, eu retornei para a igreja, mas não adventista. Eu retornei para uma igreja batista, onde ali eu pude conhecer Jesus de verdade, entendeu? Eu me apaixonei por Jesus, eu me apaixonei pela palavra, eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a buscar Deus. E para mim foram 10 anos naquela igreja, assim, vivendo intensamente o evangelho, pregando, cantando, louvando, ensinando, como líder de jovem, como tesoureira da igreja, como líder de louvor. Foram os 10 anos assim espirituais da minha vida mais felizes que eu vivi. Agora, você falou que a gente conversou um pouco antes, e aí você me falou então que você estava lá, e aí aconteceu algo que você não esperava, que foi um ponto de ruptura. O que que Exatamente. aconteceu você lá? Então, a sua visão, você olhava para a igreja, era horrível a parte da igreja adventista,
e aí você estava numa igreja batista e ali você teve algo que te surpreendeu. Foi o ponto de virada. Exato. O que que aconteceu? Foi a chave, né, da virada. Então, eu estava muito feliz, só que 10 anos servindo a Deus naquela igreja, eu comecei a sentir no meu coração que meu tempo ali tinha chegado ao fim. E eu não entendia por que eu sentia aquilo. E eu começava a pensar, será que eu estou aqui há 10 anos? Será que eu vou ficar aqui mais quantos anos? E eu pretendia ficar lá porque eu pretendia casar, eu pretendia ter filhos. E eu não via a minha vida em um outro lugar. Para mim, eu ia viver tudo que eu vi, né? O casamento, a família, naquela igreja. Só que eu comecei a sentir que ele não era mais o meu lugar. Sendo que eu estava tão feliz, sendo que eu estava tão assim realizada com tudo, sabe? E um belo dia, um belo culto, assim, o pastor nos convocou toda a igreja para ir no culto de quarta-feira. Ele falou, a igreja precisa vir porque Deus tinha dado uma visão, uma revelação para um outro pastor, que esse pastor também era um pastor batista, e que essa visão que Deus deu para esse pastor não era para toda a igreja na terra, de Deus na terra. E aí todo mundo ficou muito curioso para saber o que Deus tinha para falar para nós, que visão, que revelação foi essa. E aí, naquele culto de quarta-feira, eu estava dirigindo o período de louvor, era líder de louvor, e eu passei o microfone diretamente para o pastor que ia pregar, e o pastor começou a pregar. E ali foi um ponto de virada. A mensagem do pastor foi que Deus arrebatou ele. Ele foi arrebatado, ele não sabe muito bem, né, como aconteceu, mas foi um arrebatamento assim, ele não estava dormindo, teve um sonho. Foi algo que, aos olhos nus, sabe? Ele acordado, e ele começou a ter visão, e Deus falava para ele que Jesus estava voltando. Jesus está voltando, e você precisa preparar a minha igreja para a minha volta. E ele falou, Deus, mas eu sou pastor há 12 anos, e eu estou preparando a tua igreja para a tua volta. E Deus falou, não, você não está. E ele, Deus, então como que eu preparo a igreja para a volta do Senhor? E ele falou assim, observe o sábado. Observe o sábado. E ele, Deus, mas ele não conseguia entender o que Deus queria dizer. E Deus falou para ele, olha para o povo adventista. O sábado será crucial, será um grande sinal que eu vou dar para o meu povo. E aí ele conta que foram mais ou menos 2 horas de revelação, de visão, e Deus falando que o povo adventista tinha uma visão específica do sábado, que nós deveríamos olhar para esse povo. E por que para mim foi importante? Porque eu tinha uma repulsa. Lembra que para mim todo adventista ele não prestava, ele era uma pessoa religiosa demais, era uma pessoa que não vivia o que pregava. E na minha família eu tinha adventista, meu irmão, meu cunhado, minha irmã, e eles viviam tentando me convencer de eu voltar para adventista para observar o sábado. E eu falava que não era assim, que não precisava de guardar o sábado para ser salva, porque a gente tinha que amar Jesus, e Jesus era o principal de tudo. E aí, quando eu comecei a ouvir aquele pastor falar, eu comecei a falar assim, meu Deus, então eles estão certos. Eu estou errada, eles estão certos, eu preciso. Se eu quero ir para o céu, e assim como eu devo não matar, não roubar, não adulterar, eu também tenho que observar ao sábado, porque o sábado não é ponto de salvação, mas ele é ponto de obediência. E nós que temos que ter obediência para com Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E então, foram 4 horas de culto. O culto deveria terminar, o culto começou às 7 horas, deveria terminar 8h30. O culto terminou meia-noite. E a igreja estava muito cheia, a igreja estava lotada, lotada. E o que eu vi naquela noite, o que eu contemplei naquela noite foi assombroso, porque foram coisas que eu nunca tinha visto em nenhuma igreja. De Deus falar, de crianças ir chorando para o altar, da igreja, a igreja, assim, muitos irmãos irem de joelhos até o altar, sabe, entendendo o que Deus estava falando, que Jesus estava voltando, e eu fiquei impactada com tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E aí, naquela noite eu não dormi, naquela noite eu fui para casa e eu peguei a Bíblia, eu comecei a estudar, comecei a ler, e eu cheguei para o meu irmão, que era adventista, eu falei assim, vocês estavam certos, até do sábado, Deus é Senhor, e meu irmão não entendia muito que estava dormindo, eu acordei ele para poder falar isso. E aí foram 3 meses
falando com Deus, dialogando, porque eu não queria voltar para adventista, não queria ser uma adventista. E aí foram 3 meses falando com Deus. E aí eu cheguei para o meu pastor, eu falei para o pastor que eu tomei uma decisão. Eu falei, pastor, Deus falou e eu quero obedecer. Então ele não concordou muito bem comigo, porque ele achou que foi uma decisão muito radical de eu voltar. E eu falei, eu não sei se eu vou ser uma adventista, mas eu vou ser observadora do sábado. E nesse tempo eu fiquei procurando como ser uma guardadora do sábado sem ser uma adventista. E eu decidi ir para um culto no sábado na Adventista, onde é aqui perto da minha casa. E naquele culto, eles estavam dando um estudo sobre Daniel, e eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto um estudo como aquele. E eu falei, e eram 4 sábados, porque não dava para dar todo num sábado só. E eu falei, nossa, eu preciso ir no segundo sábado. Aí eu fui no segundo. Quando chegou o segundo, faltava, tinha que ter o terceiro. Eu falei, eu preciso ir no terceiro. E aí precisava ir no quarto, eu fui no quarto, e hoje eu estou lá até em 7 anos. Show. Deixa 7 eu anos. só resgatar para algumas pessoas, e até para pontuar algumas coisas aqui. Então, primeiro, a gente precisa, espiritualidade é ouvir Deus e permitir Deus nos conduzir. Exatamente. Ele foi conduzindo. Então, quem está nos ouvindo, se você está com algum sentimento, tá, coisa, eu sei que o coração é aquele que mais te engana. A gente sabe que a Bíblia deixa claro que o coração é a coisa mais enganosa. Mas também é pelo coração que a gente vai ter todas as emoções que Deus vai nos tocar. Então, o que a gente Exatamente. precisa estar ali é estar ligado, né? O tempo todo estar ligado a Deus. Então, o primeiro ponto que eu vejo aí é abrir para poder ouvir a voz de Deus e perceber quando ele vem. E às vezes ele Quando vem ele... com coisas grandiosas, às vezes pode ser nesse bate-papo, pode ser que alguém esteja nos ouvindo agora e fala, cara, eu estou precisando tomar uma decisão e esse vídeo está falando exatamente eu tenho que fazer a mesma decisão que ela. Pessoal, Marcos, pode, a ideia e, seria o e- seguinte, nós montamos esse programa, o nome dele, Mulheres que Inspiram, não é porque a gente está querendo trazer uma Mulher Maravilha, não, são casos reais. É a mesma coisa que você está vivendo agora, está precisando viver agora, está precisando tomar uma decisão. A Geisiane, todas as outras pessoas que já viveram, a ideia é trazer pessoas que tomaram a decisão que você está precisando tomar agora, para você poder ter parâmetros. Para mudar, a gente precisa ver, a gente precisa ver outras coisas para a gente poder ir. Mas desculpa, você ia falar, pode ficar à vontade. sim, uma das coisas, assim, porque foi uma decisão muito radical, foi uma decisão que eu sabia que ia mudar o futuro, o meu futuro, ia mudar a minha vida como um todo. Porque eu nunca imaginei voltar para a Adventista, eu não queria ser. Eu não queria, eu tinha um preconceito, eu tinha uma repulsa, eu tinha nojo, sabe? Eu nasci numa igreja, para mim ali era uma prisão. E na Batista foi aonde eu pude conhecer realmente o Evangelho, sabe? E aí Deus confirmou para mim que eu deveria sair daquela igreja, porque eu brigava com Deus, eu indagava com Deus. Senhor, não, 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 eu posso continuar sendo uma adventista e guardando no sábado, uma batista. E teve um dia que eu falei, Senhor, fala comigo na palavra. E eu comecei a ler a Bíblia. E olha que interessante que Deus confirmou. Deus me levou a ler Ruth, o livro de Ruth. E o livro de Ruth fala o seguinte, que Noemi, ela estava na terra de Moabe há 10 anos. Há 10 anos. E ela tinha que voltar para a sua terra, para a casa do pão, sabe? Para Belém. E quando eu li aquilo, eu tive uma confirmação tão grande, porque eu indagava com Deus, eu falei, Deus, eu estou aqui há 10 anos. Eu não quero abrir mão de tudo que eu tenho aqui, eu não quero abrir mão do meu tempo aqui para poder voltar. E Deus falou, Noemi teve que voltar depois de 10 anos na terra de Moab, ela teve que voltar para Belém, para a terra do pão. E para mim aquilo foi assim uma confirmação tão grande na minha vida que eu deveria voltar para onde tinha pão, sabe? Para onde tinha uma palavra, eu não deveria olhar para o homem, eu deveria olhar para Jesus. E hoje é a minha base, né? Eu não olho para o homem, eu olho para Cristo. Qual que é a importância na sua vida de você ser adventista e de você ter o sábado para ele poder, que eu gosto da expressão, as pessoas falam assim, você como adventista, você guarda o sábado. Eu falo, não, não, não.
eu sou guardado pelo sábado. É diferente, é o contrário. Então, porque o sábado foi feito por minha causa. Eu não fui feito por causa do sábado. Eu não fui feito para servir o sábado. É o sábado que me serve. É ele que me protege. E aí a pergunta é: qual a importância da igreja e do sábado para você hoje? Como é que foi isso para você? O sábado, para mim, hoje, qual a importância? O sábado é um presente de Deus para mim. Eu tenho um sábado como um presente. Eu tenho um sábado como um dia de observação, um dia em que eu tenho que parar toda a minha correria do dia a dia e de focar 100% naquilo que é totalmente assim de Deus, adoração, a missão, entendeu? Então, a importância, assim como eu preciso de observar os outros mandamentos, né, por obediência, então o sábado ele não é um ponto de salvação. O sábado para mim é um ponto de obediência. Se eu amo a Jesus, eu vou obedecer os seus mandamentos. E o sábado faz parte dele. Show. E como que é isso para você como família? Como é que é o sábado na rotina de vocês assim? Qual a importância disso como família mesmo? Ah, então, né? Como que minha família, né? Meu esposo, nós somos a mesma denominação, nós somos adventista. Aí quando chega o sábado é um dia muito especial, eu tenho um bebezinho, quando a gente chega na sexta-feira, né? Já faço preparação do sábado, e eu falo com meu filho, filho, hoje é um dia especial, hoje é o dia de ir para a escolinha, hoje é o sábado, hoje é o dia que a gente vai lá para a casa do Senhor. A gente faz culto todos os dias aqui em casa, todos os dias à noite, a gente faz culto de manhã, a gente faz culto à noite, mas no sábado é especial. Eu amo, sabe, me arrumar, me preparar, ir para a igreja. Eu amo preparar um almoço especial e depois do culto trazer as pessoas para almoçar aqui em casa. É um feliz, é feliz. E aí, às vezes, no sábado dá uma descansada assim, né? Físico, dá um soninho à tarde. Depois se prepara para poder ir para um JA, fazer alguma coisa assim diferente. É um dia muito especial para nós. Show. Agora eu queria saber o seguinte: tem um grande desafio para algumas mulheres que elas colocam assim: me tornar adventista é um empecilho para eu poder ter minha loja, criar alguma coisa minha, fazer alguma coisa para mim e ser como empreendedora. Ser empreendedora. Como que foi isso para você? Porque aí, tá, chegou no sábado, então agora você não trabalhava mais, e antes você trabalhava. Então agora, Sim. como que foi isso? Como é que foi? Me fala aí como é que foi esse ponto de virar. Antes de eu me tornar uma adventista, eu trabalhava, né, numa empresa e aos finais de semana eu fazia um extra vendendo cosméticos. E o meu final de semana era o sábado e domingo que eu tinha para vender. Então, o meu primeiro ponto que eu tive que fazer foi parar de vender os meus cosméticos no sábado. Então, ficava só aos domingos. As minhas vendas caíram, sim, caíram bastante. Mas para mim nunca foi assim um empecilho, sabe? E aí, um dia eu decidi abrir uma loja de roupas para mim. E aí, a minha preocupação era o quê? Como que eu não vou abrir a loja no sábado? Como? E então eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, eu sou um adventista, eu não vou abrir a loja no sábado, mas o sábado é o dia é o dia do comércio. Como que faz isso? E eu lembro que uma noite, claro, orando a Deus, sem conseguir dormir, Deus falou comigo assim, Deus falou no meu coração: quem sou eu para você? Olha pro meu povo do passado, eu abri eu supri todas as cidades dele. Quem sou eu para você? Você acha que você não pode prosperar? Você acha que você não pode ser dono do seu próprio negócio por causa do sábado? O meu dia não é problema, o meu dia é solução. Então, abre que eu vou te surpreender. E então, você tem ideia? Eu pensava assim, eu vou abrir minha loja, se eu vender 5 mil reais por mês, tá bom. Eu pensava assim, tá bom, nossa, 5 mil reais, eu vou tirar um salário mínimo para mim e eu vou pagar as despesas e tal. Graças a Deus, eu fiquei 5 anos com loja. Os primeiros 3 anos, assim, foi um ano de bens, prosperidade. Eu nunca vendi menos que 15, 20 mil reais, sem abrir um sábado. Sem abrir um sábado. E Deus, assim, Deus me surpreendeu, porque eu abria no sábado à noite. Quando dava o pôr do sol, eu abria a loja. E, às vezes, eu vendia no sábado, de 18 da noite até às 20h30.
o que eu não vendi a semana toda. O que eu não vendi a semana toda, em 2 horinhas no sábado que eu abria, eu vendia. Sabe, quantos sábados eu abri a loja, tinha muitos clientes lá esperando a loja abrir. É assim, é incrível quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, sabe? E aí, com 6 meses que eu abri a minha primeira loja, eu abri a minha segunda loja. Para quem estava com medo de abrir uma por causa do sábado, eu abri a minha segunda loja. A segunda loja era uma loja só de infantil. E a minha primeira loja era uma loja de moda evangélica. Era de roupa infantil. E Deus me abençoou tanto, sabe? Eu pude empregar pessoas, eu tinha funcionários. As minhas funcionárias sustentavam a sua família com o salário que elas tinham da minha loja. Eu pagava assim, plano de saúde para elas. Eu comprei o meu carro, eu comprei móveis para minha casa, eu ajudei muitas pessoas. Então, assim, Deus me prosperou. O sábado não foi um problema. Amém. Não foi um problema para mim, foi uma grande solução. Agora chegou o momento e você teve que fazer uma outra escolha, Outra decisão. outra decisão, outro ponto de virada. E nesse ponto de virada você fecha as lojas. Por quê? Fechei as 2 lojas. Por quê? Qual foi o Depois ponto mais de quase importante cinco, agora? Qual foi o tá, ponto mais importante dessa virada? depois de quase 5 anos com loja, muito feliz com minhas funcionárias, é, eu comecei assim a perder um pouco do amor, sabe, pela loja. Por quê? Eu comecei a entender que eu tinha que me entregar muito, né? O que acontece? Primeiro, eu me casei, e logo depois eu me tornei mãe do meu primeiro filho. Eu me tornei mãe. E aí, eu decidi que eu não queria, né, mais passar ano novo, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. Não, acho que a gente, como lojista, a gente tem que estar com essa época de vender. Natal, Ano Novo, com a loja aberta, entendeu? Então, eu acabei, assim, decidi por fechar para viver mais a família, para viver, passar o mais tempo com eles, para poder. E eu consegui, eu tenho trabalhado em uma outra área, comecei a ter uma outra visão, né, financeiramente falando, e aí eu decidi fechar, mas assim, eu fechei com muita alegria. A mesma alegria que eu tive para abrir foi a alegria que eu tive para fechar, porque eu tive a certeza que Deus estava me conduzindo. Entendi. Show. Pergunta. Aí você fechou a loja e aí teve um dos motivos que foi um dos mais importantes também. Você está agora há 11 dias. Conta pra gente aí por quê, qual o ponto assim mais importante de você não querer ir mais para a loja e ficar agora em casa. Posso trazer aqui um dos Pode, pontos ué. mais importantes? Apresenta Dona para a galera. Eugênia, Tiago, traz aqui. Tiago. Tiago é o meu esposo, tá, gente? É o meu esposo. Tiago, traz aí a neném. O... Traz aí para mim. Ela. O Marcos não conhece ainda. O Marcos sabia que eu estava gestante, né? Mas tem 11 dias. Isso mesmo. Tem 11 dias que minha princesa nasceu. Eu já sou mãe de um príncipe, de um menino chamado Caleb. E Ó, logo quando eu engravidei, eu fiz a previsão dela era para nascer dia 5 de fevereiro. E aí, esse foi um dos motivos também pelo qual eu decidi fechar a loja, porque assim, a gente com loja aberta, a gente tem que viajar, fazer compras. E o meu primeiro bebê, ele mamou só até os 11 meses, porque eu viajava muito. Então, teve um dia que eu cheguei de viagem, ele não quis mais mamar, porque ele acostumou. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero amamentar mais o meu bebê mais tempo. Então, uma das coisas era viagens. Então, assim, se dedicar a filhos, a família, para mim foi o ponto principal, mais importante. E tem 11 dias que eu tô com uma recém-nascida, uma princesa linda. Cadê ela, minha princesa, por favor, gente? Só vou mostrar aqui pro Marcos. Ah, tá. Ela tá é, trocando. Foi não trocar. é para o Tá bom? Marcos, vai para o mundo, né? Para o Marcos, Vai para para o todos mundo. vocês que Vai. estão assistindo. E um Foi detalhe, trocar ali. você trocou, mas fez assim. Veio, mas você está fazendo uma migração, não está deixando de ser Exatamente. empreendedora. Então, hoje Isso. você está fazendo, como é que está sendo essa migração? Como é que está sendo essa fase aí de mãe empreendedora? Cadê?
Ah, vem cá. Não, terminou ainda não. Só uma olhada, mostrar as palavras aí, Você das só vai palavras. para o mundo inteiro agora, tá? É, Só lembrando que a esse gravação aqui, vai para o mundo esse, inteiro. Baixa esse aí, não dá para daqui, ver, não. esse daqui é um príncipe, é um dos meus motivos, e daqui a pouco chega a princesa. E aí, Daqui Marcos, a tudo pouco bem, chega a Marcos? Tudo princesa. jóia. Só lembrando que é um bate-papo que vai para tudo quanto é lado. Tá bom? Ai, Tá meu Deus do gravando céu, eu geral. não posso pegar ele, não, tá bom? Pega ele lá, rapidinho. Tá E essa chegando aí, daqui, ó. Marcos, é a princesinha, me dá um pouquinho. Pega aqui, meu, tá? A galera vai conhecer agora, ó. Ó o A olhinho. Isadora aqui, Marcos. Isadora? Isadora, a Show. bebezinha da mamãe. Deus abençoe. Mostra para a galera mais uma vez. Isso. Então aí mostra, ó. Você mostrou a importância do sábado, mostrou a importância de abrir uma Só um loja, minutinho. mostrou a importância de empreender e mostrou a importância da família, né? Como é Sim, importante. sim. É o mais importante de tudo, tá, Marcos? Assim, nada. Para mim, o mais importante são pessoas e não coisas. E qualquer situação vale a pena. Assim, eu estou migrando. Um ano antes de eu fechar minha loja, eu comecei a trabalhar em um outro ramo, tá, Marcos? E eu comecei a ver que eu poderia trabalhar, ter o mesmo resultado ou até mais, resultado financeiro melhor do que eu tinha como lojista e ficar perto dos meus filhos, fazer a obra de Deus, sem nenhum empecilho. E eu falei, então, por isso eu decidi fechar e eu estou migrando. Eu estou agora trabalhando com a internet, com vendas online, e eu estou recomeçando minha estrutura, e Deus vai abençoar, que eu vou Amém. prosperar também nesse negócio. Assim como Ele me abençoou como loja, eu também vou ser abençoada nesse negócio. Olha, para quem está com a gente, eu queria te dizer que é importante, se você achou legal, se você acha que as histórias e os pontos de virada são importantes para outras pessoas escutarem, verem, tomarem decisão, vou te pedir para você dar o like, comenta de onde você é, compartilha isso para outras pessoas poderem olhar. Se você acha que é importante essas entrevistas, compartilha, coloca no grupo da igreja, mostra para as pessoas, principalmente aquelas que estão precisando tomar decisões. E aqui a gente viu algumas decisões. Vimos a decisão da parte do sábado, vimos a decisão de empreender, depois vimos a decisão da importância da família e ver que as coisas podem se ajeitando e Deus vai abençoando, tá? Geisane, eu sei que agora o momento é de estar com ela e já está falando aí, ó, quero atenção mais. E quero te agradecer porque você deu um pedacinho da sua vida. Você tirou um tempo para estar com a gente. Uhum. Obrigado pela história. Deus abençoe não só a Isadora que chega agora, mas a família toda, tá? Deus abençoe vocês. Abençoe o segmento, né, que vem também, Amém. a família, os negócios, tudo. Abençoe aí. Obrigado por você ter tirado um tempo da sua vida para estar com a gente, tá? E para quem Obrigada a está com a você, gente, Marcos. e para quem está com a gente até agora, debaixo do vídeo, da descrição, vocês têm os contatos dela, se quiser entrar em contato, conversar com ela, conversar com essa parte de empreendedorismo, de negócios, fala com ela. A gente está fazendo um livro junto também para ajudar as pessoas nesse ponto, tá? Da parte do empreendedorismo. E debaixo do vídeo também vai ter um link para você ganhar, não é sorteio, você vai ganhar o livro, Os Pilares da Felicidade. Eu fiz com vários especialistas, nós somos em 19 ou 20, se eu não me engano, dentro do livro, todos eles adventistas, todos eles cristãos, todos eles trabalham no universo do empreendedorismo, ajudando pessoas, então vai poder te ajudar bastante, tá? São pessoas que moram aqui no Brasil e em 5 países da Europa. Nós fizemos uma parceria junto com a União Europeia Feminina, que é um ministério leigo da Igreja Adventista lá na Europa. E aí é só agradecer vocês por estarem com a gente e te convidar. Antes de convidar para o outro vídeo, Geisane,
A última fala para a galera, para a gente poder fechar. Qual é a mensagem que você daria para as mulheres que estão te ouvindo e estão em algum ponto de virada, em algum ponto que você comentou? Qual é a última fala que você teria para essas mulheres? Confie no Senhor e Ele endireitará os seus caminhos, tá bom? E outra coisa, sempre opte por Deus e pela família. Isso é o mais importante. Show. Obrigado de novo. Deus abençoe você. Obrigada, gente. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Como eu te pedi, quer nos ajudar? Curta, comenta alguma coisa, Marcos, isso, fala sobre isso, comenta alguma coisa aqui embaixo, nos ajude comentando se foi legal, se não foi, o que a gente pode melhorar. E, por favor, compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo bate-papo. Valeu. Obrigado, Até Gisele, mais mais. uma Tchau, vez. tchau. Tchau, tchau.